Então, bom dia para quem chegou, né, por aí. Hoje nós vamos encerrar o PET 2, semana 6, né? Esse PET foi mais longo que os outros, né? Tiveram 6 semanas e o assunto de hoje é tabela periódica, beleza? Ó, chegou gente. Foi só eu começar. Peraí. Júlia. Bom dia, Júlia. Então, gente, hoje nós vamos ver um pouco de tabela periódica, ok? Então, vamos lá. Semana 6, PET 2. Pessoal, a tabela periódica é onde estão os elementos químicos. Atualmente, a gente tem em torno, eu falo em torno, é porque esses últimos aqui estão sendo estudados ainda, eles são sintetizados. Tem uns que são encontrados na natureza e outros são feitos em laboratório mesmo. Atualmente são cerca de 118 elementos químicos, tá? E é na tabela que ficam dispostos esses elementos, tá? E a união desses elementos formam as substâncias, formam tudo que a gente conhece hoje, nosso corpo humano, a água, né? A água que é a união do H com o oxigênio. Então, são esses elementos aqui da tabela periódica que formam as substâncias de tudo que a gente conhece, nós, o corpo humano, carboidratos, proteínas, etc. Então, esses elementos se encontram aqui. Os gases, né, do ar, oxigênio, nitrogênio, né, que a gente respira aqui, o oxigênio importante, o ferro, tá tudo aqui. Tá, só que numa prova, por exemplo, a tabela, antigamente, eles falavam que os professores obrigavam os alunos a decorar, só que isso aí, gente, não existe. Tabela, o nome já fala, é para ser consultado. Todo vestibular, todo concurso, a tabela vem na prova. Porém, ela vem assim, preto e branco. Porque essa aqui, gente, ela te informa um monte de coisa que você tem que saber. Aqui é uma tabela para você estudar quando você está começando. Aqui ela te informa quais são metais, quais são sólidos, líquidos, gasosos. Mas eu vou ensinar para vocês hoje como consultar uma tabela assim, em preto e branco. Primeira coisa que você tem que observar em tabelas que você pede é a legenda. Por quê? Perla, cada tabela é confeccionada por uma gráfica ou uma editora. Então, assim, cada tabela, a legenda vem de uma maneira. Por exemplo, numa tabela que eu tenho aqui, ó, a legenda tá aqui, ó, tá falando que o elemento, o número atômico fica em cima e a massa embaixo. Tem tabela que o número atômico vai ficar do lado, a massa do outro. Então, isso aí pode variar. Por isso que a gente tem que observar a legenda. Igual quando a gente vai estudar um mapa, tem as legendas, tá bom? O que essa legenda nos conta? Que no meio está o símbolo do elemento químico, em cima o seu número atômico. Gente, a gente já aprendeu isso. O que é número atômico? A identidade do elemento químico. É esse número aqui, ó, que diferencia o elemento dos outros. Cada elemento tem o seu, é o número de prótons. E embaixo eu tenho a massa. Nessa tabela aqui vem o nome do elemento, mas nem sempre vem o nome. Às vezes a gente vai ter que conhecer os símbolos dos principais elementos químicos. Perla, como que eu vou saber os símbolos dos elementos químicos? Aí eu vou falar para vocês. Geralmente, o símbolo é a primeira letra. Por exemplo, carbono começa com C, então o símbolo do carbono é C. Nitrogênio começa com N, então o símbolo do nitrogênio é N. Porém, por exemplo, o cálcio, começa com C também. Porém, C já é o carbono, cada elemento tem seu símbolo. Então, para diferenciar o cálcio do carbono, a gente põe uma letra minúscula aqui. Então, o cálcio é Ca, o A tem que vir minúsculo. É só para diferenciar do carbono. De forma semelhante, o ferro. O ferro é F. O flúor, desculpa, é F. O ferro também começa com F. Então, para diferenciar do flúor, eu coloco Fe, o E minúsculo. Beleza, gente? Então, sempre, para simbolizar os elementos químicos, é uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula seguida de uma minúscula. Tem elementos que o símbolo não tem nada a ver com o nome. Por exemplo, prata. Cadê a prata? É o Ag. O que tem a ver, né? Nada. Mas sabe por quê? Porque deriva do nome antigo. As primeiras jazidas de prata foram encontradas na Argentina.
Então, a origem vem de argento, por isso que é AG. Ouro é AU, deriva do nome em latim aurum, por isso que é AU, entendeu? Com o tempo, nós vamos percebendo que aqueles elementos principais do dia a dia, a gente vai aprendendo os símbolos deles, tá? Agora, às vezes, para você aqui, é um primeiro contato, às vezes no nono ano você não teve essa matéria. Então, com o tempo, com os exercícios, a gente vai aprendendo, tá bom? Gente, primeira informação que nós temos que saber na tabela é que os elementos químicos estão ordenados como? Em ordem crescente de número atômico. O número atômico não é esse número aqui em cima? Então, aqui, ó, o hidrogênio é o 1, aí vai lá na frente. O hélio é o 2, aí volta. O lítio é o 3, aqui é o 4, aí vai e volta. E tá na ordem. Por que que isso facilita? Aqui eu coloquei a legenda maior, ampliada, só para vocês verem, ó. O símbolo, o número atômico e a massa, tá? Então, o que eu acabei de falar, ó, que os elementos estão organizados na tabela em ordem crescente de número atômico, aqui, ó. O hidrogênio é 1, o hélio é o 2, o lítio 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, gente, por que é importante saber disso? Vamos supor que numa prova, eles pedem para você procurar o elemento de número atômico 47. E na hora da prova ali, do nervosismo que a gente fica, é normal, né? Às vezes um concurso, você fica desesperado. Imagina se os elementos estivessem tudo misturado, se não tivesse numa ordem. Como que você ia procurar, por exemplo, o elemento 47? Se tivesse tudo bagunçado. Ficaria difícil, mas está na ordem. Então, você sabe aqui, ó, aqui é o 39, então 47 está para frente, ó. É esse aqui, é a prata. Tá bom? Qual é o elemento de número atômico 24? Aqui é o 20, 21, 22, 23, 24. É o crômio. Então, está numa ordem. E isso facilita. Então, tem que saber que está na ordem, ok? Então, vamos lá. A tabela periódica é dividida em grupos, tá? As linhas verticais, que são as linhas em pé, são chamadas de colunas. E as colunas, a gente pode falar grupo ou família, é a mesma coisa. Então, quando eu falo coluna, grupo ou família, eu estou falando a mesma coisa. A tabela apresenta em 18 colunas. Nós vimos lá, né, rapidão, mas a gente vai ver detalhadamente agora. Por que as colunas podem ser chamadas de família? Inclusive, a última pergunta que foi feita nas atividades do PET dessa semana. Porque colunas, os elementos que estão na mesma coluna possuem propriedades físicas e químicas semelhantes, como é o exemplo das pessoas da mesma família. Por isso que as colunas são chamadas de famílias, porque os elementos que estão na mesma coluna são parecidos. Olha aqui, ó, coluna 2, coluna 17, e elas são chamadas de famílias, justamente por terem elementos com propriedades semelhantes. Por exemplo, esses elementos aqui, ó, eles reagem de forma semelhante, são todos ametais, esses aqui são todos metais. Então, é isso. Por isso que colunas são chamadas de famílias. Gente, nessas 18 colunas, porque aqui, ó, tem a numeração em cima, ó, 1, 2, 3, 4, na sequência, até 18, ó, deixa eu voltar aqui, ó, tá vendo? A numeração direta, são 18 colunas. Nessas colunas há uma subdivisão. Existem os elementos representativos, isso também vai ser cobrado nas atividades do PET, que são os das colunas 1, 2 e da 13 a 18. Aqui, ó. As colunas 1 e 2 e da 13 a 18 são chamados de elementos representativos. A gente salta esses do meio, tá vendo que estão mais embaixo? Porque eles têm outros nomes. Então, os representativos são os das extremidades. São os das colunas 1, 2 e 13 a 18. A coluna 1 é chamada de 1A. Todos os representativos a gente põe o A. É uma nomenclatura mais antiga, mas que a gente usa até hoje. Então, 1 é a mesma coisa que 1A, 2 é a mesma coisa que 2A, aí pula lá para 13, porque pula os do meio. A 13 vira 3A, é como se tivesse uma sequência desconsiderando os do meio. A 14 vira 4A e assim por diante. Já as colunas do meio que eu pulei são os elementos de transição, eles são designados pela letra B. São as colunas de 3 a 12. A 3 é 3B, a 4 é 4B, a 5, 5B, etc.
aqui, ó, tem um resuminho para vocês, ó. As colunas A, que são os representativos, são as colunas 1, 2 e de 13 a 18, e as colunas B, que são os elementos de transição, são da coluna 3 a 12. Aqui, ó, tá vendo, ó? A nomenclatura, eu vou mandar esses slides para vocês, tá bom? Gente, das colunas do total na tabela, existem 5 colunas especiais. Por que especiais? Porque os elementos que estão nessas colunas, eles são muito usados no dia a dia, etc. Então, quais são essas colunas especiais? São as colunas 1, aí ela tem um nome especial. Todos da coluna 1 são chamados metais alcalinos, exceto o hidrogênio, que eu vou falar porque ele não é metal, né? O resto tudo é metal alcalino. A coluna 2 é chamado metais alcalinos terrosos. Aí a gente vai pular agora para as 3 últimas. A 16 são os calcogênios, a 17 são os halogênios e a 18 são os gases nobres. Por que a coluna 18 é chamada de gases nobres? Porque esses elementos aí são gases inobres. O que é isso? Eles são metidos. Eles não se misturam. Por exemplo, o hidrogênio não mistura com oxigênio para formar água? Beleza. O Na mistura junta com Cl para formar o sal de cozinha e assim vai. Esses da coluna 18, eles não se misturam, eles são encontrados livres na natureza, a gente brinca, eles são metidos, né? Por isso que são gases nobres. Observação. Outras colunas recebem nome do elemento que inicia a coluna. Exemplo, a coluna 14 começa com carbono, a gente pode conferir na tabela. Então, ela é chamada família do carbono, ela não tem um nome especial. Então, as colunas que têm nomes especiais são essas 5, as 2 primeiras e as 3 últimas. Grava assim, ó, metais alcalinos, A2, alcalinos terrosos. Aí, as últimas, os alunos confundem muito calcogênios com halogênios. Gás nobres não confundem, não, porque lembra, né, que eles são nobres e tal. Calcogênio com halogênio, muito aluno confunde. Grava assim, ó, olha o que eu gosto de falar para vocês gravarem. O C não vem antes do H na ordem alfabética? Então, calcogênio é a coluna anterior ao halogênio, vem antes, tá bom? Gente, então nós falamos de colunas, que são as linhas em pé. Agora nós vamos falar das linhas deitadas, que são os períodos, camadas, tá? Então, os períodos, que são chamados também de níveis ou camadas, são 7, tá? Eles correspondem ao número de camadas. Lembra do modelo de Bohr, que eu falei que os elétrons ficavam nas camadas, que são as camadas K, L, M, N, O, P, Q? Essas camadas podem ser chamadas pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se um elemento está, o elétron dele está aqui, ó, na camada 3, quer dizer que ele está lá na linha 3 da tabela. É bem interessante, eu já vou mostrar para vocês isso. A primeira linha é chamada de primeiro período. Lembrando que período é a mesma coisa que nível, camada. O primeiro período só tem 2 elementos, ó, o hidrogênio e o hélio. O segundo período tem esses 2 mais esses aqui. Terceiro período também. O quarto já tem mais elementos aqui, ó. O quinto, sexto, sétimo. São só 7 períodos. Perla, e essas 2 linhas aí embaixo? Gente, esses elementos aqui embaixo, eles estão embutidos na coluna 3B. Essa primeira linha está no 6º período. Deixa eu ver se eu anotei. Essa primeira linha está no 6º período e a segunda está no 7º período. Eles são chamados elementos de transição, porque estão aqui no meio, interna. É porque eles estão internamente aqui. Perla, por que eles não foram colocados iguais aos outros? Porque senão a tabela ia ficar muito longa, extensa, difícil de analisar, ok? É porque eles foram surgindo depois. Reparem aqui, ó, não está em ordem de número atômico? O 56 é o bário. Aí o 57 vem aqui, até o 71. Aí depois continua aqui, 72, 73. Então, quer dizer que esses aqui estão embutidos. Mesma coisa esses aqui, tá? Então, como eu falei, eles são chamados elementos de transição interna e são pertencentes à coluna 3B. Aí eu vou treinar aqui com vocês, ó.
Foi pedido um desse também na atividade do PET. Localiza na tabela para mim qual elemento é um halogênio do quarto período. Aqui, ó, vamos lá. Halogênio é a coluna 17. Eu vou dar as coordenadas, você localiza. Aqui, ó, 17. Quarto período é a quarta linha, ó. Então, na coluna 17, quarta linha, que elemento é esse, gente? É o BR, é o bromo, tá bom? Letra B. Gás nobre, segundo período. Vamos lá. Gás nobre é a coluna 18. Segundo período, aqui, ó, na segunda linha, é o neônio. Neônio. Letra C. Família do carbono, terceiro período. Gente, família do carbono é essa que começa com carbono. Terceira linha, agora aqui os alunos erram muito, cuidado para não errar. Terceiro período, você não começa a contar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro. Por quê? Porque isso aqui já é o segundo período. Não tem nessa coluna elemento no primeiro período. Porém, o primeiro período é esse. Segundo período é esse. Terceiro período é esse aqui, ó, o silício. Então, a família do carbono, terceiro período, é o SI. Calcogênio, quarto período. Calcogênio é a coluna 16. Quarto período é essa aqui, ó. 16, coluna 16, quarto período, é o selênio, SE. Tá? Coluna 11, sexto período. Coluna 11, sexto período, é isso aqui, ó. Coluna 11, é o AU, ouro. Tá vendo, gente? É assim que localiza. Só atenção naquele detalhe para não começar a contar do segundo período, que aí você erra, tá? Gente, a tabela também tem uma classificação geral. Quando você pega uma tabela, ela tá assim, em branco, assim, preto e branco. Aí, não vem com essa linha, mas eu ensino vocês a gravar onde vem essa escada. Você vai começar pelo alumínio e ir descendo, formando uma escada. Eu falo para os meus alunos, numa prova, façam isso. Porque essa linha aqui vai separar os metais. Dessa linha para cá, ó, o alumínio, germânio, SB, polônio e esse aqui também, todos são metais, menos o H, porque o H é o hidrogênio, ele é um gás. Por que ele está aqui, Perlo? Porque todos os elementos da coluna 1 têm um elétron na última camada, e o hidrogênio também, por isso que ele veio aqui. Porém, ele não é metal. Todos são metais alcalinos, menos ele. E dessa linha para lá, à direita, que é a minoria, são os ametais. Todos aqui, ó, o boro, silício, são não metais. Ametais é a mesma coisa que não metais. Tem muito exercício que classifica a coluna 18 como gases nobres. Aí, às vezes, você pode classificá-los como ametais, porque eles não são metais também, só que a gente usa muito falar que eles são os gases nobres, quando pedir para classificar. Então, gente, tudo aqui é metal, inclusive esse de baixo, viu? Porque eles estão aqui, ó, nessa coluna 3B, tá? E é importante a gente saber as características dos metais. Gente, quando eu pego o metal, ouro, alumínio, né? Todo metal tem seu brilho próprio. São maleáveis. O que é maleáveis? Os metais, eles podem formar finíssimas lâminas. Eles são dúcteis. O que é ductibilidade? É a capacidade dos metais em formar finíssimos fios. Qual que é o metal que a gente usa para formar finíssimos fios? O cobre. O cobre é muito usado, né? Os metais são bons condutores de calor, tá? Por exemplo, ninguém toma café em copo de alumínio, né, gente? Por quê? Porque ele conduz calor facilmente. Se o café está quente, o alumínio vai conduzir o calor. A gente toma café em copo de vidro, né? Uma xícara que não é metal, porque vidro é isolante térmico, tá? Os metais, eles são bons condutores de eletricidade, tipo cobre, né? Que já leva eletricidade às nossas casas. Eles tendem a formar cátions. Quando eu expliquei cátions para vocês, gente, vocês nunca viram Na-, porque o Na é metal, então a tendência é perder elétrons aqui, ó. E todos são sólidos a temperatura ambiente, menos o mercúrio. O mercúrio, gente, vocês já viram? Ele é um metal prateado, só que ele é líquido a temperatura ambiente. O resto é sólido, menos ele, tá? E os ametais? Os ametais é o extremo dos metais. É o contrário, podemos dizer assim. Eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, não tem uma regra, não.
E eles são isolantes térmicos e elétricos. Que é isso, gente? Um plástico, né? Uma fita isolante. Não vai isolar? Vai impedir que você tome choque quando em contato com o fio? Então, gente, o copo de vidro, a louça, são isolantes térmicos. O isopor, o pessoal tá bebendo uma cerveja lá no calorão. Aí eles colocam isopor, por quê? O isopor é um isolante térmico. Ele impede que a cerveja troque calor com o ambiente. Porque senão o calor do ambiente vai ser transferido para a cerveja e ela vai esquentar. Nós estamos no inverno rigoroso, né? Rigoroso não. Inverno. A gente usa blusas, que são isolantes térmicos. As blusas nos impedem, os cobertores, do nosso corpo trocar calor com o ambiente. Tá? O calor ele é transferido do corpo mais quente para o mais frio. Se o nosso corpo está quente, ele vai ser transferido o nosso calor para o ambiente. Por isso que a gente usa os isolantes. Gente, o certo seria você chegar numa loja e falar assim, moça, me arruma uma blusa que seja um bom isolante térmico e que impeça o meu corpo de trocar calor com o ambiente. Olha que chique. Falem isso, gente. Mentira, não falam não, senão vai falar para vocês irem lá na farmácia. É o correto, mas a gente fala no popular mesmo, tá? É só para exemplificar. E usar metais, eles têm a tendência a formar ânions, que é ganhar eletrocarga negativa, beleza? Então, para finalizar, antes de começar as atividades, eu quero voltar na tabela aqui e mostrar para vocês uma coisa. Eu não falei ainda. Deixa eu voltar na coloridinha. Gente, alguém, peraí. Aqui, ó. Pessoal, distribuição eletrônica, nós não vamos focar aqui hoje, apesar de ter uma questão falando, mas ficou muito vago. A matéria tabela periódica, eles colocam distribuição eletrônica, mas eu tenho certeza que no PET 3 vai vir uma matéria para explicar a distribuição eletrônica, porque não veio nessa. Então, assim, mesmo se não vier, eu explico para vocês, tá? Gente, distribuição eletrônica é a maneira com que os elétrons são distribuídos aí nas camadas, naquelas camadas eletrônicas. Se você fizer distribuir os elétrons de qualquer elemento da coluna 1, vai terminar em 1. Então, a coluna 1 tem um elétron na última camada, a coluna 2 sempre vai ter 2 elétrons. Essa regra só vale para as colunas As. Aí eu pulo lá para a coluna 3A, sempre vai ter 3 elétrons, 4A, 4 elétrons, 5A, 5 elétrons. Olha como que a tabela é perfeita, tá? E assim por diante. As colunas B, eu vou mostrar para vocês separado como que funciona, mas não é um caso de ficar decorando não, tá? Agora deixa eu voltar lá nas atividades que aqui começa. Aqui. Atividade 1. Resolva a questão com base na análise das afirmativas a seguir. 1. Em um mesmo período, período é linha. Da linha ali, a horizontal. Então, aquela que tem 7 linhas. Os elementos apresentam o mesmo número de níveis? Sim, gente. Se está no mesmo período, tem o mesmo número de camadas, né? Níveis. Período é níveis, tá? Verdade. Mesmo número de camadas. 2. Os elementos do grupo 2, grupo é coluna, apresentam na última camada a configuração geral NS2. Gente, esse NS2 significa que tem 2 elétrons na última camada, certo? Foi o que eu acabei de mostrar. Coluna 2, 2 elétrons. 3. Quando o subnível mais energético é do tipo S ou P, o elemento é de transição? Gente, é o seguinte. Deixa eu voltar na tabela. Pode ser essa aqui. Gente, quando eu faço uma distribuição de elétrons, sempre da coluna 1 e 2 vai terminar em S, na distribuição eletrônica. Só que aqui vai ser S1, porque é da coluna 1, e aqui é S2. Se for elemento da coluna 13 a 14, vai terminar em P. Se for de transição aqui, vai terminar em D. E se for desses aqui, vai terminar em F. Então, o que falou essa opção aí? Falou o seguinte. Quando o subnível mais energético é S ou P, o elemento é de transição? Falso.
S é da primeira coluna e P são das últimas. Eles são representativos, tá? A transição são aqueles do meio. 4. Em um mesmo grupo, os elementos apresentam o mesmo número de camadas. Gente, grupo é coluna. Camada é período, então tá errado, tá? Apresenta o mesmo número de elétrons, né? Coluna 1, um elétron, 2 elétrons. E não o mesmo número de camada. Para ter o mesmo número de camada, tem que estar na mesma linha. Então, as corretas aqui são somente 1 e 2, letra A. Gente, o que é aquela distribuição eletrônica que eu falei para vocês? A gente tem um diagrama que distribui os elétrons em ordem de energia. E a distribuição é essa aqui, ó. O que significa cada letrinha, cada número? Eu fiz uma legenda aqui para vocês, ó. Esse número aqui indica o nível. O que é nível? A camada que o elemento tá. Se está no nível 1, ou é o hidrogênio ou o hélio. É o primeiro período. Se fosse 2, ele estaria no segundo período. A letra S, P, D ou F, essas letrinhas em minúsculo, são os subníveis. É porque os elementos, eles ficam dentro das camadas, e dentro de cada camada tem uma subcamada, sabe? Que pode ser S, P, D ou F. E esse número de cima é o número de elétrons. Por exemplo, esse elemento aqui, ó, se tiver um S2, quer dizer que tem 2 elétrons na última camada. Então, ele está na coluna 2. Primeiro período, coluna 2. Um S2, tá? Gente, aí, por exemplo, o sódio, que é o Na, ele tem 11 elétrons. Aí eu sigo a ordem aqui, somando os números de cima, de forma que dê 11 no final. Aqui, ó. 2 e 2, 4 e 6, 10. O próximo seria 3S2. Só que aí, se eu colocar S2 aqui, dá 12. Então, eu ponho 3S1. Então, essa é a distribuição do sódio. Ele está no terceiro nível, pode olhar que ele está lá no terceiro período, terceira linha, coluna 1. E é assim que a gente faz, só que nós vamos aprofundar isso aqui mais no PET 3, tá? O cloro são 17, então eu sigo essa ordem até o 17. O ferro são 26, então eu sigo essa ordem aqui, ó, até o 26. Até a soma dos números de cima dá 26, tá? O cloro aqui está se repetindo, aí aqui eu explico que essa distribuição aqui é da camada 1, que tem 2 elétrons, que é o número de cima, camada 2 tem 8 elétrons, porque soma, e a camada 3 tem 7 elétrons. Isso tudo eu vou explicar depois, tá? Porque é só para vocês não ficarem perdidos nessa questão aqui, na 2. Na classificação periódica, considerando-se uma sequência de elementos de transição, que são aqueles do meio, dispostos em ordem crescente de número atômico, todos os elementos estão na tabela assim, né? Pode-se concluir que os elétrons vão sendo adicionados sucessivamente na... Gente, olha aqui, o ferro. O ferro, ele é um elemento de transição. Como que eu vejo isso? É só ir na tabela e ver que ele está lá naquelas colunas do meio, nas colunas B. E sempre quando termina em D, quer dizer que é de transição. Então, os elétrons, eles vão sendo adicionados sucessivamente, onde? Vamos ver as opções ali, ó. Na última camada, na penúltima, na antepenúltima, etc. Vamos lá. Gente, o ferro é o 26. O próximo na tabela é o 27. Se eu for sucessivamente adicionar elétrons, eu vou adicionar aqui, ó. Aqui. Então, aqui é a camada 3 e aqui é a 4. Então, eles vão sendo adicionados sucessivamente na penúltima camada, tá? Então, eu mostrei a distribuição aqui só para vocês verem isso. Os elementos ali de transição, eles não vão sendo adicionados elétrons na última camada iguais os representativos, não. É uma particularidade, mas, gente, não tem que ficar decorando isso, não. Eu vou explicar depois como que funciona a distribuição eletrônica. 3. Esse aqui é igual ao exemplo que eu dei, ó. Por meio da consulta tabela periódica, indique quais seriam os átomos localizados nas coordenadas abaixo. E classifique-os. O que é classificar? Falar se ele é metal, ametal ou gás nobre. Eu pus uma tabela aqui para a gente localizar juntos, ó. Grupo 1, período 3. Grupo 1,
Período 3, linha 3, é o Na. Aí eu vou preencher. Na é o sódio. E ele é metal, né? Porque lembra da escadinha? Para cá tudo é metal, menos o hidrogênio. Letra B, grupo 2, período 3. Grupo 2 é esse. Período 3, ó. 1, 2, 3. É o Mg. Não começa a contar daqui não, viu, gente? É o Mg. Magnésio, ele é metal também. Grupo 15, período 2. Grupo 15 é esse. Período 2, ó, é segunda linha. Ele está na segunda linha, é o nitrogênio. Ele é ametal, porque a escadinha está aqui, né? Então, ele é não metal. Grupo 18, período 3. Grupo 18 é este. Terceira linha, é o argônio. Ele é um gás nobre. Só isso, tá? Questão 4. O elemento X, Z igual a 17. Gente, vocês sabem o que é Z, né? Número atômico. Então, qual elemento tem um número atômico? Tem a legenda aqui, ó. O número atômico é o número de cima. 17. Não está na ordem? Aqui é o 12, então 17 está para frente, ó. É o cloro. Então, o cloro, ele está em qual período e grupo na tabela? Ele está no terceiro período, aqui, ó, terceira linha, e grupo 17, que é a mesma coisa que 7A, tá? Então, é a letra C. Olha que fácil essa, gente. Ele te deu o número atômico, olhar na tabela é fácil, porque a gente sabe que está na ordem. Você vai lá e olha onde ele está. Ele está no terceiro período, que é a linha, grupo 17, que é a mesma coisa que 7A. Letra C. 5. O que os elementos de um mesmo grupo da tabela periódica têm em comum? Lembra que eu falei? Se estão no mesmo grupo, mesma família, tá? Possuem propriedades físicas e químicas semelhantes, por isso são chamados de família, e também têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Por exemplo, família 1 tem 1 elétron, família 2, 2 elétrons, ok? Isso vale para as famílias A. Beleza, gente? Então, hoje é isso. Hoje nós focamos mais em tabela periódica. Não preocupem com a questão da distribuição eletrônica, tá? Nós ainda vamos fixar nessa matéria, beleza? No meu canal no YouTube, tem um vídeo, depois quem quiser entrar lá, aprofundar, mas eu vou explicar depois, mas quem já quiser ir adiantando, tem um vídeo falando sobre distribuição eletrônica. Tem um link do canal no Google Classroom, eu sempre posto para vocês, tá? Então, quem quiser entrar lá para ver, tá bom? Deixa eu só encerrar a gravação.